E o Corinthians tentou a contratação de Oscar, foi o próprio meio atacante do São Paulo quem fez tal revelação. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala sobre o São Paulo, que aceitou emprestar um atacante para o Vitória da Série A do Brasileiro. Nesse vídeo a gente conta aí que o São Paulo contatou um atacante que pode ser substituto aí no time de Zubeldia. Você vai entender o porquê que o São Paulo fez esse contato. Vou falar sobre o status da renovação de contrato da joia do São Paulo, da joia de Cotia, Matheus Alves, autor de um dos gols do jogo treino no fim de semana, hein? O que tá faltando aí para essa renovação sair? Hora de falar sobre o São Paulo, que decidiu emprestar o atacante Eric. O jogador vai atuar por empréstimo até o fim da temporada no Vitória. Haverá uma compensação financeira do Leão para o São Paulo e não tem valor de opção de compra. Se o Vitória quiser ficar com o jogador, vai precisar procurar o São Paulo no fim da temporada para tentar chegar a um acordo. Eric, que tem 27 anos de idade, já havia passado pelo Vitória nas temporadas de 18 e 2019. A avaliação dentro do São Paulo é de que o Eric não conseguiria ser protagonista e estava ocupando o espaço de atletas da base, como por exemplo o Ferreira, recentemente promovido das categorias de base. Não confundir o Ferreira, que eu me refiro, que veio da base, com o Ferreirinha, jogador contratado do Grêmio. Além dessa questão de abrir espaço para atletas de Cotia, a saída do Eric também assegura uma economia de mais ou menos 350 mil reais por mês. Já havia contado para vocês que o tricolor precisa reduzir sua folha em mais ou menos 3 milhões de reais por mês para conseguir contemplar um pedido ou aquele acordo via FIDIC. Só para arrematar sobre o São Paulo, queria destacar a fase de Moreira, lateral direito emprestado ao Porto. Ele não tem jogado pelo time principal e sim pelo Porto B. Mas, ainda assim, fazendo essa ressalva, dá para dizer que o Moreira no time B vai bem. São 20 partidas disputadas, são 7 partidas disputadas, quase todas como titular, 591 minutos em campo. Nenhum gol e nenhuma assistência. Porto tem até a metade do ano para decidir se fica ou não com o lateral direito tricolor. Sobre Oscar no Corinthians. Essa possibilidade existiu e foi o próprio Oscar quem fez a revelação. Algum tempo atrás, quando ainda jogava na China, o Oscar foi procurado por Vitor Pereira, então técnico do Timão. Você lembra daquele período em que o Oscar não estava jogando na China e foi liberado para treinar e ficar aqui no Brasil, para ficar até mais próximo da esposa que estava grávida, né? Foi nessa época que o Vitor Pereira, muito próximo do Oscar pela relação que eles criaram na própria China, entrou em contato com o jogador, abre aspas por Oscar, falo sempre com o Vitor Pereira. Na época que ele estava no Corinthians, chegou a me mandar mensagem, vem treinar aqui comigo. E eu iria ficar um tempo sem jogar naquela oportunidade. Mas não aceitei a proposta, imagina a confusão que ia dar eu treinando pelo Corinthians, fecha aspas, o Oscar super identificado com o São Paulo, embora com uma enorme rusga. Lá atrás, quando revelado pelo Tricolor, o Oscar foi via justiça para o Internacional. Isso sempre gerou muito desconforto para ele com torcedores do Tricolor. Oscar que sempre se admitiu São Paulino, até por conta do seu pai. E os filhos do Oscar também, todos são paulinos. Então o Oscar precisava reatar essa relação com o torcedor tricolor. Certamente seria um grande balde de água fria se ele fosse jogador do Corinthians. Oscar que voltou ao São Paulo, mas ainda busca participações em títulos e também em se tornar um pouquinho mais protagonista. Bom, vou falar assim, para começar esse vídeo, vou falar sobre Matheus Alves, o Alves, né, um jogador que destacou muito na Copinha, né, o camisa 10 da Copinha, um jogador que já está figurando e treinando no time de cima, mas é um jogador que ainda não renovou seu contrato com o São Paulo. O contrato dele vai até o começo de 2026, meio do ano já poderia assinar um pré-contrato, São Paulo quer renovar o contrato, mas ainda não aconteceu essa renovação. Nos lados da Barra Funda, né, fontes da diretoria dizem que ainda não renovou, mas vai renovar. Do lado do staff do jogador é o mesmo discurso falando, olha, vamos renovar, prioridade total para ficar no São Paulo, o garoto gosta muito de São Paulo, família gosta muito de São Paulo, mas ainda não aconteceu porque ainda tem algumas diferenças, né? São Paulo enviou uma proposta de renovação de contrato, essa proposta foi considerada ainda muito baixa
né, em relação aos padrões, né, os padrões que o staff pensava, mas foi uma primeira proposta. Agora, o São Paulo vai receber uma contraproposta e aí vão começar a discutir, alinhar os termos e aí, quem sabe, finalizar essa negociação. São algumas diferenças nas questões financeiras. Lógico que tem a questão de tempo de contrato, multa rescisória. O São Paulo pretende fazer uma multa alta, assim como fez com o William Gomes, que acabou vendendo depois para o Porto. Está muito bem, inclusive, lá no Porto. Muito feliz e se destacando lá e jogando, né, muitas vezes no time titular. Então o São Paulo quer fazer essa renovação de contrato, tem pressa, inclusive, para renovar o contrato. No fim de semana, no jogo treino contra o São Bernardo, o moleque arrebentou, entrou no segundo tempo, né? Foram 2 tempos distintos, né? Com um time mais considerado titular e um time mais reserva, onde os moleques entraram. Ele e o Rian Francisco marcaram gols, né? O Zubeldia observou a molecada. Então, assim, ele marcando, isso já é um chamariz, né? A torcida já fica maluca e tal. Mas o São Paulo quer acelerar ainda essa semana, esperando essa contraproposta para já chamar o garoto, chamar o staff, a família, enfim, para tentar acelerar essa questão da renovação de contrato. O que me dizem dos dois lados é que vai sair a renovação de contrato. O São Paulo não vai perder o garoto. Mas é bom a gente informar também que existem clubes da França, que existem clubes árabes que já estão ligando para saber condições. Por quê? Porque corre a informação, não tem jeito, né? O garoto não renovou ainda, o contrato acaba no começo de 26. Então, no meio do ano, no meio de 25, já pode assinar um pré-contrato. Opa, será que é um efeito Wellington? Né, como aconteceu com o Wellington, que assinou o pré-contrato, né, então, ou outros jogadores que também saíram num custo muito baixo. Então, assim, é uma joia, é um meio-campista, diferente que aconteceu com o Wellington, lá no lateral, né? Então, o São Paulo está de olho nessa questão. Vamos aguardar, mas os dois lados me dizem que vai sair essa renovação com o Matheus Alves, jogador da base. Primeiro de tudo, questão financeira, vamos lá. Realmente o São Paulo enfrenta uma crise financeira muito grande, é complicado para contratar, né? Porém o Carlos Vinícius vai ficar livre no mercado em breve e o São Paulo precisaria arcar apenas com luvas e salários do jogador, beleza? Outra, o São Paulo pode se livrar de alguns jogadores para tentar se reforçar no mercado e trazer o Carlos Vinícius. Isso é muito comum de acontecer, o São Paulo fez isso inclusive, né? Segundo, a questão aí de centroavantes, realmente estão bem servidos, né? O André Silva muito bem, o Caleri é titular absoluto, embora está começando a ser questionado aí pela torcida, o Rian Francisco é a grande promessa e pá. Porém, o André Silva vem recebendo diversas sondagens aí de clubes do exterior. O centroavante externou já o desejo de permanecer no clube do Morumbi, não quer sair daqui de jeito nenhum. Porém, o São Paulo está com dificuldades financeiras, como todos sabem, e o próprio Nicola falou no vídeo dele, né? A depender da proposta que chegar por André Silva, ou pelo Rian, ou pelo Caleri, o clube vai ter que vender. Por necessidade do clube, pode rolar negócio sim, pode rolar uma venda do André Silva principalmente, né? O São Paulo fez contatos por Carlos Vinícius recentemente sim, informação confirmada pelo blog do São Paulo e tal. O motivo é justamente esse, porque pensando numa possibilidade, numa possível saída do André Silva, o São Paulo fez os contatos por Carlos Vinícius para saber a situação, possibilidades. O Nicola até fala, no vídeo dele, não sei de onde surgiu essa possibilidade, essa informação, essa falação, essa especulação. Eu confesso que acho uma loucura, não sei como fizeram isso. Contatos no mercado, você, Nicola, mais do que ninguém deveria saber que é muito comum. E o São Paulo se antecipar e consultar a situação do Carlos Vinícius, pensando numa possível proposta por André Silva e uma possível saída, mostra que o São Paulo está atento no mercado e quer se adiantar, quer deixar as coisas bem encaminhadas ali para caso aconteça do São Paulo perder um jogador, já consiga repor rapidamente, não fique 3, 4 meses para repor o setor. O São Paulo tá mais que certo em fazer o contato, né? Minha humilde opinião. Não tô falando que o Carlos Vinícius vai vir, já tá fechado, tá negociando, não tô falando nada disso. Agora, se o André Silva, Caleri ou Rian forem negociados na próxima janela de transferências, há sim as chances de Carlos Vinícius chegar ao São Paulo.
Aguardemos, o contato foi feito, uma negociação acontecerá ou não, a depender da situação de saídas ou não de jogadores, tá? Se não sair ninguém, beleza, Carlos Vinícius não vem. Se sair alguém, o São Paulo vai tentar contratar, não significa que vai contratar, mas vai tentar contratar. Os contatos já foram realizados, vamos aguardar. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!